onde iremos discutir sobre a educação e temas relacionados a ela. Eu sou a Sara. E eu sou a Carol. E hoje temos uma conversa essencial para o aprendizado dos nossos estudantes. A relação entre a oralidade e a escrita. Será que nós damos a verdadeira importância na oralidade na escola? E qual é a relação da escrita? E para enriquecermos nossa conversa, nós trouxemos dois especialistas aqui. O primeiro especialista é a doutora e mestranda Rachel Martins. Ela é doutora e mestranda depois de ler 2 artigos para a construção desse trabalho. Então, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Amigos. Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito animada de estar aqui e muito animada para essa discussão também. Temos aqui nosso querido e convidado doutor especialista na BNCC, Dr. Ronaldo. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Tá, para nós conversarmos essa conversa realmente, sabemos que a oralidade, ela surge muito antes que a escrita na vida do ser humano, né? Mas quando a criança não vai para a escola, é dado essa importância, essa ênfase na oralidade ou ela é esquecida? Ótima pergunta, Sara. Assim, a oralidade, ela é tratada como algo superficial, né? Ela é tratada como algo separado da escrita, quando isso tem que ser trabalhado em conjunto. Um artigo da Angela Balsa, ela vem trazendo essa discussão e essa perspectiva de como a oralidade, ela é essencial, mas ela é deixada ali de lado. Ela é tratada ali no momento inicial, quando a criança é pequena, mas quando ela cresce, isso se perde e não é dada a devida importância à oralidade no contexto escolar. A BNCC relata muito isso, que a oralidade ela tem que ser trabalhada desde a educação infantil até o ensino fundamental. Desde com atividades com a fala mais formal, isso, e mais também informal. Muito obrigada, doutor Ronaldo. Uma fala mais formal e uma fala informal, que durante essa trajetória elas têm que trabalhar essas duas habilidades. Exatamente. A BNCC, ela coloca a oralidade como um dos eixos essencial para a aprendizagem da língua, junto com a escrita. Então é importante que o professor ele possa proporcionar esse ambiente para que o aluno possa desenvolver a oralidade e a escrita, como debates, seminários, e até isso mesmo como nós estamos fazendo aqui, esse podcast. O professor ele pode proporcionar isso para o aluno para que ele possa trabalhar tanto a escrita, mas também, essencialmente, a oralidade. Então, pegando o gancho da sua resposta à pergunta dela, nós podemos dizer que a oralidade ela é essencial para o desenvolvimento da escrita? Sem dúvida, Sara. Olha, a oralidade, ela ajuda a criança a organizar os pensamentos, né? A partir do momento ali que ela dá essa ênfase, ela vai conseguir organizar a argumentação, ela vai conseguir entender o assunto, organizar, e aí ela vai conseguir escrever. Isso melhora a escrita dela. Se ela não fizer esse processo, ela vai acabar, como eu posso dizer, tendo dificuldades mesmo em escrever bem, em se expressar bem. Então é realmente um assunto essencial. E na prática, como que nós podemos equilibrar esse ensino da escrita e da oralidade nas escolas? Uma abordagem interessante seria que o professor pudesse proporcionar uma ponte entre essas duas habilidades. Ou seja, um exemplo, por exemplo, incentivar o aluno a contar uma história, gravar um áudio do aluno contando uma história, e depois o professor incentivar esse aluno a essa mesma história que ele contou, a ouvir, e ele fazer esse relato escrito também, dessa história que ele contou ali pelo áudio. É uma abordagem interessante que pode ser feita pelo professor. Olha, outra ideia de atividade que pode ser desempenhada em sala de aula seria promover um debate em que elas possam conversar sobre determinado assunto e depois disso eles realizarem a escrita sobre o assunto. Às vezes na escola o professor ele separa isso, ou seja, hoje é dia de escrever e hoje é o dia do debate. Mas ele não faz essa conexão, e é disso que a gente precisa. A gente precisa que primeiro ele discuta sobre esse assunto, organize os pensamentos, organize os conhecimentos que ele tem, e aí ele passe a escrever. Tudo isso vai estar relacionado à maneira que ele fala, né, aos conhecimentos que ele adquiriu, e ali ele vai escrever. Tá, então nós podemos dizer que a ênfase que é dado à escrita supera a oralidade na escola? Sim, a escrita ela ainda continua sendo a principal ferramenta de avaliação. No entanto, a gente tem que entender que a oralidade, se tu não tem uma boa escrita, tu pode ter dificuldade na oralidade, já que os textos,
A escrita é uma forma de avaliação de uma fala registrada, então a gente também precisa desenvolver a escrita, ela é essencial, mas a gente também tem que entender que para ter uma boa escrita, a criança tem que ter uma boa oralidade, o adolescente, ele precisa ter uma boa oralidade, e aí assim ele vai ter essa fala registrada, esse registro da escrita muito bom também. Então é importante saber trabalhar essas duas coisas, porque elas andam juntas. O artigo da Ângela Balsa aponta justamente isso, que a escola prioriza a escrita e acaba negligenciando a oralidade. Mas a gente tem que ter um equilíbrio durante essas... Um nivelamento. Isso mesmo. Então, pegando o gancho da nossa conversa, você que é educador, que está nos assistindo, fica um desafio. Como nós podemos valorizar a oralidade para promover um ensino mais completo para nossas crianças? Realmente, é uma dúvida que fica no ar, né? Para você refletir e estudar sobre, através de artigos, e tentar implementar dentro da sala de aula, se você é professor, se você é estudante, estudar sobre esse assunto. Que bate-papo incrível! Muito obrigada à nossa mestranda Rachel, nosso doutor David, por trazer e compartilhar tanto insights. Olha, eu que agradeço a oportunidade, adoro estudar sobre o assunto e eu fico muito feliz com a oportunidade de trazer esses novos conhecimentos a pessoas que também atuam na área, assim como nós. Foi um prazer. E é importante a gente falar sobre esses assuntos, porque a oralidade ela precisa ser vista como uma habilidade essencial. Tão essencial quanto a escrita. Então a gente tem que entender a importância que as duas têm na vida do estudante. Precisa falar mais sobre isso, né? Sim. É verdade. E a você, ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Continue compartilhando e assistindo nossos vídeos. E fique ligado no próximo episódio de Pod Amigos. Amigos. Tchau, tchau. Tchau.